Boa noite, pessoal. Hoje, essa aqui é a nossa última aula de juros compostos, tá? Se precisar, a gente faz alguma revisão nas últimas aulas de matemática, fazemos. Mas essa, basicamente, juros compostos a gente vai ter agora. E juros compostos, vou fazer uma mesclagem, alguns exercícios de juros simples e juro composto. E depois, na próxima aula, a gente vai partir para o cálculo de parcelas, tá? Cálculo de parcelamento, certo? Bom, primeiro eu quero fazer um paralelo, mostrar um paralelo para vocês entre o formulário de juros simples e juro composto. Dá para perceber que eu fiquei com raiva na minha letra R aí, né? Do meu R aqui, deu para perceber, né? Uma pequena raiva, né? Que eu tentei, eu errei umas 4 vezes a palavra formulário, aí eu fiquei pé da vida e taquei o R aqui para não esquecer nunca mais, para o teclado não esquecer qual é a função dele, da tecla R. Bom, nós temos aqui, pessoal, vamos fazer um paralelo das duas, do juro simples e juro composto, tá? Então, verifique que o montante, tanto do juros simples como dos juros compostos, tá? O montante é o capital mais os juros, ó. Capital mais os juros, tá? Os juros, o cálculo de juros no juros simples é essa fórmula aqui, o J-CIT. E no caso do juro composto, a fórmula é essa aqui, ó. Capital que multiplica 1 mais taxa sobre o tempo menos 1. Como é que eu cheguei nessa fórmula aqui? Primeiro, como é que eu cheguei nessa fórmula aqui de juros? Nessa fórmula aqui de juros, vou explicar para vocês. Vou colocar outra cor aqui. Repara o seguinte, olha. O montante, ele é igual ao capital mais os juros, tá? Consequentemente, os juros é igual ao montante menos o capital. Então, seguindo essa linha aqui de raciocínio, nós temos o quê? Que os juros é igual. Aqui está a fórmula dos juros, ó, do montante, ó. Montante é essa fórmula aqui, que nós já expliquei para vocês como a gente chega nessa fórmula. Então, os juros é o montante, que é C, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, certo? Menos o capital, ó. Os juros é montante menos capital. O montante é C, que multiplica 1 mais a taxa pelo tempo, menos o capital. Quando acontece um negócio desse aqui, o que a gente faz? A gente coloca o C em evidência. O C fica em evidência. Então, o que acontece? Os juros é igual ao capital. Aí eu divido esse capital aqui de cima por esse capital aqui, certo? Perfeito? Aí eu multiplico ele pelo quê? Quando eu divido C por C, sobra só o 1 mais o I sobre o T. Então, é 1 mais a taxa sobre o tempo, menos... Quando eu divido esse C que está em vermelho por esse C aqui, C dividido por C dá 1, menos 1. Então, essa fórmula aqui é essa fórmula aqui, ó. É por isso que eu chego nessa fórmula aqui de juros, ó. Certo? E esse montante aqui, eu já expliquei como a gente chega aqui. Que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Certo? E aqui, no caso do montante do juro simples, o montante, repetindo aqui, o montante não é o capital mais os juros. Então, o montante é igual ao capital mais... A fórmula dos juros, né? CIT é C que multiplica I que multiplica o tempo. Aí caio na mesma situação. O montante é igual, deixo o C, coloco o C em evidência, que é igual a C dividido por C dá 1, mais C dividido por C vezes I vezes T, sobrou o quê? Sobrou o I e sobrou o T. I
vezes T. Fecha parênteses. Essa fórmula aqui, essa fórmula aqui. Perfeito? E invertendo essa fórmula aqui, pegando essa mesma fórmula aqui, e invertendo ela, jogando o capital para o outro lado, eu chego nessa fórmula aqui. Se eu quiser calcular o capital direto no juros simples, eu utilizo isso. Capital é igual ao montante dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo. E aqui, o capital do juro composto é um montante que divide 1 mais I sobre T. Repara a diferença aqui, ó. A diferença dos juros aqui, o denominador aqui é 1 mais o I vezes o tempo. E esse cara aqui, ó, é 1 mais I elevado, a taxa elevada ao tempo. Esse cálculo de juros aqui é o juro simples. O tempo independe da taxa. Então, você sempre utiliza a mesma taxa, utilizando a mesma base de capital para fazer o cálculo. Aqui não. Aqui o tempo, você é juros sobre juros. 1 mais I vezes 1 mais I e assim por diante. No caso aqui, ó, seria 1 mais I elevado a 3. O tempo seria 3 aqui. Então, esse formulário, eu queria que vocês guardassem ele, vai estar lá no documento que eu vou passar com as questões resolvidas, tá? Esses 2 formulários para vocês aqui já terem base para calcular qualquer tipo, seja montante, seja juros, montante já direto e capital também direto. Tá? Vamos lá. Alguma pergunta aqui? Nenhuma? Então, vamos à primeira questão do nosso... Tá aqui. A primeira questão é: calcule o juro produzido por R$ 1.500 durante 4 anos a uma taxa de 8% ao ano. Pessoal, essa questão é uma questão padrão. Sempre vai cair essa questão. A questão vai ser sempre a mesma. Sempre vai questão, só que vai mudar o quê? Vai mudar esse cara aqui, vai mudar o tempo e vai mudar a taxa. O resto é tudo igual. Certo? Agora, aí está dizendo que é juro composto? Está dizendo? Não. Se não está dizendo que é juro composto, quando você vê uma questão que não está dizendo que os juros é composto, os juros são compostos, o juro é simples. Simples. Tá? Não. Perfeito? Então, aqui o que acontece? Olha, aqui é só fazer aquela mesma jogadinha, tá? Primeiro, a fórmula é essa aqui, ó. Certo? Então, calcule o juro, ó. Para calcular o juro, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Então, eu tenho que juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período, que é o tempo. Então, eu tenho que os juros eu não sei. Eu tenho que o capital é igual a quanto? Capital? 1.500. Certo? Que mais? Eu tenho a taxa, que é quanto a taxa? 8% ao ano. Certo? Desliga o microfone, por favor, pessoal. Que isso aqui perfaz quanto aqui? Qual é o valor em decimal? 0,08. E tenho o tempo, que também está em anos, né? Que é 4. O tempo é 4. É só passar para a fórmula. Então, o juros é igual a 1.500, que é o capital, vezes a taxa, que é 0,08, vezes o tempo, que é 4. Faz o cálculo para mim, pessoal. Quanto é que dá? 6.000. Dá 480. 6.000. R$ 480. Se você pegar a calculadora
e fizer o cálculo, vou pegar a calculadora aqui, ó. Calculadora, cadê você? Vou pegar a calculadora, tá? Fazer a conta aqui. Fazer aqui mais para o lado. 1.500 vezes 0,08 vezes 4 igual 480. Tá? R$480 é a resposta dessa questão. Alguma dúvida aqui? Hein, Eliane? Tá tudo bem? A Eliane tá esnobando a gente, viu? Tá esnobando a gente. iPhone de Eliana. Ô, esnobado, hein? Que é o 12 já, Eliane? Vamos lá, continuando aqui. Vamos lá, próxima questão. Então, a próxima questão. Calcule o juro produzido por R$6.000, juro produzido por, vou colocar em vermelho, por R$6.000, tendo que calcular o juro, ó, o juro, é o J que ela quer calcular. Durante 3 meses, a uma taxa de 2% ao mês. Essa é outra questão padrão. Tá? Questão padrão. Sempre vai cair dessa forma. Só que essa questão, você não tem que se preocupar nem em calcular. Se você olhando assim, só de butuca, só no olhômetro você acerta. Então, perceba bem, não é R$6.000? R$6.000. Não é 3 meses? Na taxa não é 2% ao mês? Quanto é 2% de 6.000? Lembra? 360. 6.000 vezes 2%. Corta, 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 corta. 60 vezes 2 dá quanto? 120. Então, os juros de um mês é 120. Como os juros é juros simples, sempre do outro mês, no outro mês, no outro mês, vai ser sempre calculado em cima do capital inicial. Então, os juros dos 3 meses vão ser sempre R$120. Então, é 120 mais 120 mais 120, que dá quanto? R$360. Não preciso nem usar a fórmula. Mas vamos usar a fórmula, vai. Vamos lá. Juros é igual a CIT. Aqui fica complicado para a gente calcular na calculadora. Que, olhando no olhômetro aqui, você já faz a conta. Mas vamos calcular. Juros é igual ao capital, que é 6.000, vezes a taxa, que é 0,02, vezes o tempo, que é 3. Vamos fazer o cálculo? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, 6.000 vezes 0,02 vezes 3, que é igual a 360. Juros é igual a R$360. Essa é uma questão que cai demais. A primeira e a segunda questão cai demais. É para vocês fazerem, não demorarem nem 2 minutos para fazer cada questão dessa. A matemática, a prova já está no papo. Tá? Ok? É isso aí, a Sônia já está respondendo pelo... Eu estou olhando o bate-papo, viu, Sônia? Obrigado. É isso aí. Tá? Vamos começar a complicar um pouquinho mais agora. Vamos começar a complicar um pouquinho mais agora. A terceira questão. Certo? Terceira questão. Ah, mas é um número enorme. Poxa, não tem nada a ver. Dá para fazer tranquilamente. Então, eu tenho aqui, ó. O Mário, ele tomou emprestado R$240.000 durante 3 meses, a taxa de 60% ao ano. Certo? 60% ao ano, 3 meses. Então, vamos lá. Primeiro, o capital é igual a 240.000. Certo? O tempo. Taxa, vai. A taxa. A taxa é quanto?
60% ao ano. 60% ao ano. ao ano dá quanto em decimal? 60% em decimal, por favor. 0,6. Pelo amor de Deus, isso aqui tem que ser na ponta da língua. 0,6. Tem que ser na ponta da língua, tá? Isso aqui é o I, tá? É um I, não é um T, hein? E o tempo é o único que você tem que tomar cuidado com o tempo. O tempo é 3 meses de 12 meses. 3 de 12 meses. Certo? Não é ao ano aqui? A taxa, vamos passar a taxa ao ano. A taxa é 3 meses de 12. 3 de 12, se você dividir aqui, dá quanto? Dá 0,25. 0,25. Certo? A taxa ao ano. Certo? Aí é só fazer a conta. Juros é igual a 240 mil vezes 0,25 vezes o tempo, que é quanto? A taxa, desculpa, que é quanto? Isso aqui, 0,25 é o tempo, tá? Vou colocar diferente aqui para vocês. Vou colocar para não confundir a bola de vocês, tá? A taxa é 0,6 vezes o tempo, que é 0,25. Ah, professor, mas sempre não tem que ser inteiro aqui? No tempo, não. Não necessariamente. O tempo são 3 meses. A taxa não é o ano, não é anual? 3 meses em relação ao ano é 3 dozeavos. Tá? O tempo. É 3 meses de 12 meses. 3 de 12 meses é 0,25. Aí eu calculo aqui. Os juros é quanto? Pessoal? 25% de 240, tá? 6 vezes 4 não é 24? 25% não é 1/4 do tempo? Então, aqui dá 60 mil vezes 0,6. Os juros é igual a quanto? 36 mil. 36 mil. Só que o que ele pede? Ó? Que quantia devolveu após 3 meses? Presta atenção. Que quantia? Isso aí é um montante. Um montante é igual ao capital mais os juros. O montante aqui é igual a 240 mil, que é o capital, mais os juros, que é 36 mil. Não precisa nem fazer conta aqui, né, pessoal? O montante é aqui, 240 mais 36 dá quanto? 276 mil reais. Essa é a resposta da questão. Tá 60. Perfeito? Ah, tá. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu usei Perfeito. duas fórmulas aqui. Eu usei essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula. Usei a fórmula aqui, ó. E peguei essa fórmula aqui do montante. Usei aqui. Por enquanto, só juros simples. Perfeito? Agora, tem que... lembra da tradução, da interpretação do texto em português para o texto algébrico. Ó, que quantia ele devolveu após 3 meses? Ele não perguntou qual foi o montante. Ele perguntou que quantia devolveu. Você tem que olhar, opa, a quantia que foi devolvida, então é um montante. É um montante. Isso aqui é a quantia que devolveu, na realidade é um montante, tá? Perfeito? Perguntas? Vamos para a quarta questão. Tudo você vê que as contas já estão craques. Eu acho que vocês estão craques nessas contas. Eu acho que vocês estão muito craques nessas contas todas, tá? Vamos à quarta questão. Quarta questão. Deixa eu limpar aqui.
Pago a terceira, vamos para a quarta questão. Aplicando hoje na caderneta de poupança a quantia de 20 mil, opa, então eu já sei que capital é igual a 20 mil. Qual será o montante? Opa, montante, eu não sei. Qual será o montante gerado ao final de 4 anos? 4 anos. Então, o tempo aqui, tempo é igual a 4 anos. Sabendo que a rentabilidade mensal, anos, e mensal é de 0,5%, a taxa aqui é 0,5% ao mês. 0,5% ao mês. Quando eu passo para ano, eu faço o quê? Multiplica por 12. Multiplica por 12. Vamos saber a taxa. Quanto é que dá 0,5 vezes 12? 6. Dá 6% ao ano? É isso? É isso? 6% ao ano, né? Agora, 6% ao ano. 6% ao ano. Esse 6% ao ano. É 6% mesmo? 5 vezes 12, 60, né? 0,06. Perfeito? Então, o que eu faço aqui agora? Calculo os juros. Que juros? Esse aqui, ó. Ele disse que os juros aqui é juros composto ou é juros simples? Não colocou nada? Calcula juros simples. Certo? Então, vamos lá. Então, os juros é igual a 20 mil vezes a taxa, que é 0,06, vezes quantos anos? 4. Juros é igual a quanto? Fizeram a conta aí? Eu faço conta eu aqui. Então, vamos lá. Pagar aqui. 20 mil, eu coloquei 2 mil, mas é 20 mil, tá? 20 mil vezes 0,06 vezes 4, igual R$ 4.800. Os juros é R$ 4.800. Um montante, ele está sabendo aqui, ó. Qual será o montante? Então, um montante, eu sei que é o capital mais os juros. O montante é igual a 20 mil. Aqui é 20 mil, tá? 20 mil mais 4.800. O montante aqui é R$ 24.800. Perfeito? Eu fiz ao contrário, professor. Eu fiz o tempo para meses. Mas deu o mesmo resultado. Você colocou 48 meses. Isso. 48 Mas deu o meses. mesmo resultado. Não tem problema nenhum. Inverso, tanto faz, né? Tanto faz. Nós colocamos aqui, nós transformamos a taxa para anos, tá certo? E você pegou os 4 anos e multiplicou por 12, né? Deu 48 meses, não tem problema nenhum. E manteve a taxa mensal. Perfeito? Então, só que vamos fazer esse cálculo com juros compostos? Vamos lá? Temos 10 minutos aqui nessa primeira fase nossa. Vamos calcular fazer esse mesmo cálculo aqui com juros compostos. Então, quanto é que deu? 24.800, né? Aqui, ó. 24.800, certo? Vamos fazer o cálculo que a Adriana fez agora com juros compostos. Os juros compostos aqui, ó, é esse cálculo aqui, ó. Juros compostos é esse aqui, ó. Os juros é isso aqui, ó. Eu fiz pelo juro composto também. Tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos usar essa aqui, ó, montante, vai. Vamos usar esse montante aqui, ó. Vamos usar essa, ele não quer saber o montante? Vamos direto nessa fórmula aqui, ó. Então eu tenho que montante é igual a capital 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então aqui eu tenho que o capital é igual a 20 mil. Vamos fazer do tipo da Adriana, tá?
nós temos aqui a taxa se mantém, né? 0,5%. Só que esse 0,5% é 0,005 decimal ao mês. Não é isso, Adriana? Certo? E o tempo? Ao invés de 4 anos, vamos colocar 48 meses. 4 anos equivale a 48 meses. Então, aqui está em meses e aqui está em meses. Tá? E vamos fazer o cálculo. Agora, presta atenção, ó, Adriano, ó. 48. Então, olha como complica um pouquinho, ó. O montante é igual ao capital, que é 20 mil, multiplicado por 1, mais a taxa, que é 0,0005, elevado a 48. Então, o montante é igual a 20 mil, 1,005 elevado a 48. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Vamos ver na calculadora aqui, ó. Calculadora. Só que aqui tem que ser calculadora científica. Aqui, científica. Então eu tenho aqui 1,005 elevado a 48 igual a 1, como é que eu vou fazer aqui? Eu dei esse númerozão aqui. Só vou colocar os 4 primeiros. Então, o montante é igual a 20 mil vezes, calculadora, cadê a calculadora? 1,2704. 1,2704. 1,2704 só é? 1,2704. Então, um montante, no caso do cálculo ser feito por juros compostos, dá quanto? Vamos fazer o cálculo aqui. 25.408. Vamos lá. Já fez o cálculo aí? É isso aí mesmo? 25.400 e quanto? 8. E R$8. Olha a diferença. Com juros simples, ele tem no final do período, o montante era 24.800. Usando juros sobre juros, 25.408. Tá? A resolução dessa conta aqui eu vou colocar em juros compostos para vocês, tá? Para vocês treinarem mais juros compostos. Vocês entenderam o que nós fizemos aqui? Tá? Mas aí as duas estão certas, professor. As duas estão certas. Quando você calcula os juros simples, deu aquele valor, e quando calculou 24.800, e quando calculou em cima dos juros compostos, deu aquele 25 mil alguma coisa, tá certo? R$25.408. Perfeito? Na realidade, não dá 25.408 redondo, tá? Dá 25.409, alguma coisa assim, tá? Bom, vamos para a quinta questão. 4 já foi. Vamos para a quinta. Deixa eu só limpar aqui. Tirar essa, que ele fica marcando a área aqui. Quantos minutos faltam? Faltam 3 minutos. Acho que dá para fazer essa aqui. É só eu achar meu mouse onde ele está. Aqui, pronto. Achei. Quanto receberá de juros? Aqui ele quer saber os juros, ó. Quanto receberá de juros no fim de um semestre, ó, semestre, 6 meses, uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de 5 mil, a taxa de 1% ao mês? Então, vamos lá. Juros eu não sei. Eu não sei os juros. Certo? Aí eu tenho o tempo é 6 meses. O capital é 5 mil. E a taxa, o izinho, é 0,01, certo? 1% é 0,01.
Certo? Aqui é 6 meses e aqui é 0,01 ao mês, então não tem que converter nada. É só fazer o cálculo. Que cálculo? É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Mas não. Esse cálculo aqui é muito complicado para vocês, não é? Então vamos calcular primeiro o montante aqui, ó. Vamos calcular o montante aqui, tá? Vamos usar essa fórmula que é mais simples de você. Vamos usar essas duas fórmulas aqui, ó. Vamos usar essas duas aqui, tá? Para ficar mais simples para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos calcular o montante. Cadê meu mouse? Cadê meu ponteiro? Só um minutinho. Achei. Então nós temos aqui, ó, o montante é igual ao capital, que é 5.000, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,01, elevado ao tempo, que é 6. Então, o montante é igual a 5.000, 1,01 elevado à sexta potência. Vamos lá na calculadora. 1,01 elevado à sexta potência é igual a 1,0615. Então, o montante é igual a 5.000 vezes 1,0615. 1,0615. Certo? Aí eu multiplico 1,0615 multiplico por 5.000. Igual, o montante aqui é 5.307,50 centavos. R$5.307,50. E como é que eu calculo os juros? Se o montante é igual ao capital mais os juros é igual ao montante menos o capital. Então, os juros é igual a 5.307,50 menos 5.000. Então, o juros. Então, nós chegamos aqui em que o montante é 5.307,50 centavos. Se o montante é igual ao capital mais os juros, eu tenho o montante, tenho o capital. Então, eu digo que os juros é igual ao montante menos o capital. Então, eu tenho que os juros é igual a R$5.307,50 menos o capital, que é 5.000. Então, os juros aqui é igual a R$307,50. Certo? Ó, quanto receberá de juros? Ó? Ele receberá de juros R$307,50. O montante, R$5.307,50. Ah, professor, mas a minha calculadora deu R$5.307,60. Na minha, deu R$5.307,60 quando eu calculei. Para mostrar para vocês, para colocar lá para vocês. Não tem problema, 10 centavos não tem diferença nenhuma, tá? Ok? Perfeito? Vocês entenderam o raciocínio aqui? Ok, vamos complicar um pouquinho mais. Só tem mais duas, tá? Tem a 6 e tem a 7, para a gente descansar, tá certo? Vamos lá, vamos apagar essa aqui. E tem... Cadê a 7? 7, está aqui. Opa, 6. Opa, 7 já... É a 6, é essa aqui. Você viu o tamanho da 7? Sentiu o drama? É, vocês viram, né? Eu passei para vocês fazerem, né? Burro pra caramba. Vamos lá. É, passei para vocês. Bom, certo valor foi aplicado. Certo valor. Opa, certo valor, então eu sei que o capital eu não estou sabendo, hein? Certo valor foi aplicado em juros simples durante 2 anos, com taxa de 5% ao mês. No final,
O valor resgatado foi R$ 880. O valor inicial dessa aplicação é, ou seja, o capital é. Então, o capital, eu não sei. Eu não sei o capital. Certo? O tempo, vamos ver o tempo aqui, são 2 anos. Só que o que acontece? Os juros aqui, a taxa é de 5% ao mês. Quantos meses tem 2 anos? 24. Então, eu vou colocar 24 meses aqui. Certo? E tem uma taxa que é quanto? 5% ao mês? É quanto? Em decimal? 0,05 ao mês. Então, mês e mês, ok. E o montante, eu tenho um montante. O montante eu sei que é 880. Certo? Perfeito? Então, o que eu tenho aqui? Eu vou usar, eu quero saber o capital. Aí eu vou pegar, juros compostos, juros simples, o que é aqui? Está dizendo aqui, ó, juros simples, né? Aí eu vou direto para essa fórmula aqui, pessoal, ó. Vou direto para essa fórmula aqui, ó. Eu tenho um montante, eu tenho a taxa e eu tenho o tempo. Não tenho? Certo? Eu posso ir, vamos direto para essa fórmula aqui. Vamos direto para essa fórmula aqui. Depois a gente faz outra coisa, tá? Ok? Bom, certo valor foi aplicado. Vamos lá. Capital é igual a um montante que é quanto? 880 sobre 1 mais a taxa vezes o tempo. Vamos colocar a taxa vezes o tempo já direto aqui. A taxa é quanto? 0,05 vezes o tempo, que é 24. Repara, pessoal, aqui eu tenho 1 mais 0,05 vezes 24. Eu vou executar o que primeiro? Multiplicação. Multiplicação. Então, vamos fazer a multiplicação aqui na calculadora. Vamos lá. Então, eu tenho 0,05 vezes 24, que é igual a 1,2. Então, eu tenho aqui que capital é igual a 880. É zero? Quanto deu meu? Esqueci, ó. 1,2. A 1 mais 1,2. Então, o capital é igual a 880 dividido por 2,2. Quanto é que dá o capital aqui? O capital é 400? Não entendi? 400. 400. 400? Vamos lá. É. Fazer a conta aqui na calculadora. Ó. 880 dividido por 2,2 igual 400. Capital igual a 400. Olha, esse caminho aqui foi super mais rápido do que qualquer outro caminho que a gente fosse fazer, utilizando essa fórmula para calcular o capital. Por isso que eu fiz esse formulário para vocês. Caso contrário, o que a gente teria que fazer? A gente teria que calcular os juros. Porque eu tenho o tempo e eu tenho a taxa, não tenho? Eu só não tenho o capital. Então, eu teria que calcular os juros. Os juros dariam um valor assim, que seria o capital. Por exemplo, se eu fosse calcular os juros aqui ó, é igual a CIT. Ó. Aí eu tenho juros, eu não tenho juros ainda, certo? Que é igual a capital, que multiplica a taxa, que é 0,05 vezes 24. Então, os juros é igual a 1,2, né?
1,2C. Aí eu sei que os juros é 1,2C. Aí o que eu faço aqui? Eu pego esse montante aqui, ó. O montante é igual ao capital mais os juros. Aí o montante eu sei que é 880. Olha o que eu tenho que fazer, ó. Que é igual ao capital mais os juros, que é 1,2 capital. Aí eu digo que 880 é igual a... Isso aqui é 1C, não é? 1 capital, né? Aqui é 1, né? Então, é 1C mais 1,2C dá 2,2Cs. Esse 2,2 aqui está fazendo o quê com o C? Está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, C é igual... Então, eu vou passar para cá. Ó. C é igual a 880 dividido por 2,2. Olha aqui, ó. Olha o que eu tive que fazer, ó. Calcular juros, depois pegar a fórmula do montante. Tive que fazer tudo isso. Se você pegar direto essa fórmula aqui que eu acabei de passar para você, ó, é muito mais simples, ó. Muito mais tranquilo de você calcular diretamente o capital. Perfeito? Tá? No exemplo que eu vou passar para vocês, na resolução, eu vou colocar esse cálculo aqui, ó. Esse cálculo aqui, inclusive esse cálculo de outra forma. De outra fórmula. Para aí vocês exercitarem essa fórmula aqui, ó. Exercitem no caderno. Vou até deixar um espaço para vocês exercitar essa fórmula aqui. Eu vou botar nessa fórmula aqui para vocês, no caderno mesmo, no arquivo mesmo, executar dessa, se você imprimir, né, evidentemente, então executar usando essa fórmula aqui. Perfeito? Essa é a razão de eu ter colocado esse formulário. Ah, se fosse juro composto, não sei o que lá, ó. O capital, você usa essa fórmula aqui, ó, se fosse juro composto. Ah, eu quero calcular o montante, é essa fórmula aqui. Ah, quero calcular o montante de juros compostos, é essa fórmula aqui. Ah, eu quero calcular os juros do juro simples, é essa fórmula. Os juros da fórmula de juro comum, aqui, ó. Tá tudo mastigadinho para vocês, ó. Tudo mastigado para vocês, é só exercitar. Tá certo? E vamos para a última questão, que é a mais simplesinha. Por incrível que pareça, a última questão é a mais simples de todas. De todas. Essa aqui, ó. Essa aqui é a mais simples. Essa aqui depende exclusivamente de interpretação de texto. Então, vamos lê-la com calma. As operadoras de cartões de crédito, deixa eu vou desativar o som de vocês todos. Vou desativar o som. Quem quiser falar, fala, depois desliga o microfone, tá? Vamos lá. As operadoras de cartões de crédito, está em vermelho? Está vermelho. Operadoras de cartões de crédito, em geral, cobram 12% ao mês por atrasos no pagamento, no caso de atrasos superiores a um mês. Superior a um mês, tá? Eles cobram 12% ao mês por atrasos no pagamento de 12% ao mês no pagamento, certo? No caso de atrasos superiores a um mês, o sistema utilizado é juros compostos. É que eu esqueci aqui, ó. Esse aqui tinha que ser letra maiúscula, tá? Letra maiúscula, tá? As operadoras de cartões de crédito, em geral, cobram 12% ao mês por atrasos no pagamento. Pronto, acabou. Atrasou o pagamento, ela cobra 12% ao mês. No caso de atrasos superiores a um mês, o sistema que eles utilizam é o de juros compostos. E no caso de atrasos inferiores a um mês, eles utilizam o sistema de juros simples. Até aí, o que nós entendemos? Até aí nós entendemos o seguinte: as operadoras, primeiro, se atrasou, ela te cobra 12% ao mês de juros. Pronto, a taxa é 12% ao mês. Só que, se você atrasar mais do que um mês, na hora de fazer o cálculo desses 12%, eles utilizam o sistema de juros compostos. Juros compostos.
Ó, superior a um mês, atrasos superiores a um mês, ele utiliza juros compostos. E no caso de atrasos inferiores a um mês, ele utiliza o sistema de juros simples. Perfeito? Vocês entenderam até agora? Isso que é importante, ler e entender, raciocinar em cima do texto. Bom, aí vem o problema. O vencimento da fatura de um cliente é dia 5. Venceu dia 5. Só que ele só pagou, só que ele recebeu o salário dele, ele só recebe o salário dele no dia 15. Então, ele vai ter um atraso aqui, ó. Ele não vai poder pagar no dia 5. O vencimento é dia 5. Mas ele só vai poder pagar no dia 15. Isso fará com que a fatura seja paga com um atraso de 10 dias. 10 dias de atraso. A primeira pergunta que a gente faz: esse atraso é mais de um mês? Faz assim, ó. Não. Se não é mais de um mês, o que ocorre? Eu estou mandando uma... Eu esqueci de ligar o bate-papo. Menos de um mês, certíssimo, Sônia. É menos de um mês. Se é menos de um mês, então o que acontece? O cálculo vai ser feito em cima de juros simples. Ó, menos de um inferiores a um mês vai ser calculado em cima de juros simples. Então, acabou. Já sabemos que o cálculo vai ser juros simples, tá certo? Agora vamos formatar. Primeiro, a fatura desse cliente é R$900. Então eu sei, primeiro juros eu não sei quanto é. Eu sei que o capital, a fatura do cara é de R$900. É o quanto ele teria que ter pago. R$900. Se ele pagasse no dia, ele não ia pagar nada de juros. Só que ele atrasou 10 dias. Então, o tempo aqui, ó, que a gente tem que trabalhar, o tempo aqui é 10 dias. Mas a taxa é mensal. A taxa aqui, ó, a taxa é 12% ao mês. Isso equivale a 0,12. Certo? Então, esses 10 dias aqui eu tenho que transformar em mês. Se eu tenho dia e vou para mês, eu multiplico ou divido? Se eu estou no menor, se eu estou no dia, eu vou para mês, certo? Quero transformar. Eu vou dividir 10, né? Vou dividir 10 dividido por 30. Quanto é que dá 10 dividido por 30? Esse aqui é menor do que esse, né? Vou colocar aqui, ó, 10 dividido por 30. Quando é menor, 0,0. Corto um zero aqui, corto um zero aqui. 10 dividido por 3 dá quanto? 3 vezes 3, 9, né? 3. 9, sobrou 1. Cuidado, hein? Aí eu coloco 0 novamente. 3, 9, e assim por diante. 0,33. Então, a taxa minha aqui é 0,33. Então, a minha taxa aqui, meu tempo é 5 dias. 5 dias, 15 dias, 10 dias. Então, 10 dias equivale a 0,33 mês. Esse é o meu tempo, 0,33. Eu transformei os 10 dias em meses. São 0,33 meses aqui. Então, o meu tempo eu transformei em 0,333 meses. A minha taxa é mensal e aí eu tenho já o que eu preciso para fazer o cálculo. Então, eu calculo aqui juros, vou colocar em preto aqui, juros é igual a CIT, né? Juros simples. Os juros é igual ao capital, que é 900, vezes a taxa, que é 0,12, vezes o tempo, que é 0,333. Vocês entenderam que o 0,333 equivale a 10 dias? São 0,333 meses, tá certo?
Eu peguei esses 10 dias e dividi por 30 para transformar em meses. Então, deu 0,333 meses. Então, vamos lá. Juros é igual a quanto? Vocês já fizeram a conta aí? Vamos fazer a conta aqui. Então, nós temos aqui, ó. Vou fazer a conta aqui em cima, ó. Nós temos, opa, para vocês verem. 900 vezes 0,12, que é a taxa, vezes o tempo, que é 0,333, igual 35,964. Então, a taxa aqui, 35,964, 35,964 é o meu juros. Só que aí, sabe o que eu faço aqui, pessoal? 36. Eu faço um arredondamento. Então, eu calculei que os juros deu 36. Esse é o juros que ele tem que pagar.